Nós viemos até a Zona 7, bem aqui na Avenida Colombo, para contar a história de um dos botecos mais tradicionais de Maringá. Eu estou falando do Bar do Rafa, esse personagem marcante que chegou em Maringá no ano de 1984. Quer conhecer um pouquinho mais da sua história e do seu estabelecimento? Fiquem ligados e sejam bem-vindos aos Botecos Históricos. José Rafael Pacheco nasceu em Cornélio Procópio. Passou a juventude na década de 70 em Ivatuba, onde o pai tinha um bar. Depois, em Foz do Iguaçu, trabalhou como bancário, até que em 84 resolveu vir para Maringá. E aí, no ano seguinte, arrendou um bar na antiga rodoviária que ficava ali do lado da Praça Raposo Tavares. Esse bar se chamava Monte Líbano. Ficou ali no Monte Líbano até 86, quando arrendou outro bar na Travessa Júlio Mesquita. Esse bar se chamava São Judas Tadeu, até que em 1987 resolveu abrir um outro estabelecimento, na Avenida Pedro Taques, bem em frente à Sanepar, e ali nasceu o Bar do Rafa. Naquele mesmo ano, ele colocou no cardápio o caldo de mocotó, que em pouco tempo se tornaria um prato tradicional da vida deste boteco. A receita deste caldo de mocotó ele havia aprendido com uma cozinheira, lá naquele bar, o São Judas Tadeu. Em 2002, o Rafa mudou de prédio, mas ainda continuou na Pedro Taques. Ele foi um pouquinho mais para dentro, no Jardim Alvorada. E ele ficou naquele endereço até 2022. Foram 20 anos. Até que ele se transferiu para este novo local, um prédio também histórico, neste ano de 2022. Esse prédio também tem muita história. Nele funcionou durante anos, entre 1964 e 2018, o Depósito Pinheiro, um depósito para materiais de construção que foi fundado pelo senhor Jordão Maia e que marcou época aqui às margens da Avenida Colombo. E não tinha como a gente não conversar com o Rafa. Rafa, mas antes da gente começar a conversa, você desce uma braminha para nós? Só se for agora. Gaúcho, manda uma brama pra nós aí, companheiro. Ó, geladinha. Olha só. No modelo aí. Ó. Agora aí. Sim, hein? Agora dá pra começar a conversa, Rafa. Não, vai ficar mais saudável a conversa, né? Agora desce, né? Tu queres brindar? Com certeza. Ó, cara. Oi. Obrigado, Gaúcho. Obrigado, Gaúcho. Saúde, Rafa. Ó. Rafa, conta pra mim. Essa sua veia botequeira veio da época do seu pai, né? Que ele tinha um bar lá em Ivatuba. Fala um pouquinho, como é que é? Você chegou a trabalhar nesse bar também? Pois é, Miguel, eu trabalhei sim. Eu era meio piazão, né? Piazão sabe que piazão não gosta de trabalhar muito, né? O negócio era mais jogar bola do que trabalhar, né? Uhum. Mas eu ajudava meu pai no bar desde 1970, 71. Meu pai tinha esse bar em Ivatuba, um bar famoso. Na época ele tinha 2 campos de bocha. Tinha legal. Aqueles de bocha de... Uhum. Tinha mesa de snooker dentro do bar. Uhum. E minha mãe fazia uns salgadinhos, espetinho, coxinha. E como Ivatuba na época a população era muito grande, o bar bombava o dia inteiro. Então foi nessa década que eu tive o bar. E aí de Ivatuba, como é que você foi virar bancário em Foz do Iguaçu? O que se deu na sua vida? Então, na realidade, eu fui para Foz do Iguaçu para trabalhar na Itaipu. Aí Itaipu não consegui passar nos testes que eu fiz lá. Fiz um teste no Bradesco em 1976, passei no teste e continuei trabalhando. Aí fiquei 5 anos para 6 anos no Bradesco. E aí você sempre com aquela expectativa de ser botequeiro, né? Teve uma expectativa. E como é que você veio parar em Maringá? Aí como minha família é tudo daqui, né? Minha mãe, meu pai era daqui de Ivatuba, meus parentes de Maringá, Ivatuba. Eu falei que eu pedi uma transferência na época e não consegui. Aí eu passei em Medeiros por 1 ano em Medianeira, mexendo com seguro, pelo Bradesco. Aí eu vim para Maringá.
Aí cheguei em Maringá, eu trabalhei um pouco vendendo as coisas, mas não me dei bem. Mas na minha mente o negócio era um boteco, porque eu tinha na mente um boteco. De banco pro boteco. Aí foi quando apareceu a oportunidade de nós comprar um bar na rodoviária. Arrendar um bar na rodoviária. Foi arrendado na época. Aí você saiu de lá, você arrendou outro bar, aí ao São Judas Tadeu. São Judas Tadeu ali em frente. Em frente ao São Judas Tadeu, eu arrendei um bar lá também. Na época a mulher não quis vender, a gente arrendou também, outro arrendamento. E ali tem um momento importante, porque você tem uma mulher, uma cozinheira que te ensina a fazer o caldo de mocotó. Quem que era essa senhora? Essa era da Dalva Mineira. Sabe o que foi, Miguel? Na época, a crise estava muito brava, né? Foi na época do congelamento. Tá. Você lembra da época do congelamento? Você era piar, né? Não vai lembrar. Então a gente não tinha um argumento, não existia. Era carne que estava difícil para comprar, tudo. Aí eu vim na minha mente e falei assim, vamos fazer o mocotó. Aí eu fui atrás de um cara que me forneceu mocotó, que até agora me fornece ainda, mocotó. É o mesmo fornecedor? E hoje eu só limpo os mocotó, né? Nossa. Mas na época essa Dalva falou assim, vai lá e faz um mocotó, compra um mocotó que eu faço. Aí eu fui, comprei e comecei a servir o caldo num copo assim, copo americano assim. Copo americano os caldos. E pegou. Pegou. Ô Rafa, e tem como você me servir um caldo de mocotó pra gente experimentar, cara? Só se for agora, pô. Mas vamos lá então. Ô Rafa, então esse é o famoso caldo de mocotó. Esse é o famoso caldo, esse é o carro-chefe da casa. Conta Todo pra mim, mundo comenta. como é que você faz ele? O caldinho é o seguinte, a gente faz o caldo, você cozinha o mocotó. Tá. Você cozinha o mocotó. Mas explica aí pra galera que não sabe, o que é um mocotó? O mocotó é o pé do boi, a pata da vaca. Pata da vaca. Pé do boi mesmo. Pé cortado, corta em fatia, né? Corta em fatia, cozinha ele. Como é que o pessoal toma? Toma com a colher, Assim, toma direto aqui, no ó. copo? É aqui, mano, aqui, Ah, ó. tá. Vai lá. Vamos lá. Aí, Miguel, agora pra ficar bom mesmo, Miguel, ó, o lance é o seguinte, cara. Tem que botar uma gotinha de pimenta aqui, ó. Mexe aí. Essa aí é pimenta caseira da casa? Não, é malagueta, é brava, cara. Mexe aí pra você ver. Vamos ver. Ela é violenta, hein? Mas se você mexer, não tem perigo. Aí. Ele é violento? É violento. Não, se você não for treinado, se você for bom de pimenta, não tem problema. Rapaz, vamos ver. Vai lá. Manja aí, manja pra você ver. É tipo um sopão, entende? Caramba, que delícia, cara. Ó, vou confessar uma coisa, eu nunca tinha comido. Então, nem cara. caldo de mocotó, que delícia. Isso aqui, ó, esse aqui eu tomo isso aqui há 35 anos, cara. Eu tomo isso aqui todo dia. Todo dia. E aí vem com uma aguinha dessa aqui, ó. Ó. Rapaz. Brahma Chopp, né? Não tem boca, ó. Brahma, eu conheci Brahma. Eu não conhecia de cerveja, eu conhecia a palavra Brahma quando meu pai tinha bar. Era o sinônimo de cerveja. Brahma. Não tinha cerveja, cerveja veio depois, cara. Cara, muito bom, parabéns, hein, Rafa. Ó. Vamos matar ele? Se quiser matar, depois tem mais, tá? Ó. Rafa, agradeço você. Eu que Foi agradeço um por você. prazer estar aqui com Igualmente, você. cara. Nossa, Você é um cara, assim, fora do comum. eu queria conhecer o Miguel Fernando, não sabia que a gente conhecia tão rápido assim, que eu sempre curto você no rádio, cara. Pô, obrigado. E parabéns pelo novo estabelecimento Obrigado, aqui. E obrigado. vida longa pro Bar do Rafa. Se Deus quiser, vai ser. E ele quer. E a gente está aqui com Luiz Matheus, um amigo, fã e cliente antigo do Bar do Rafa. Conta pra mim, Luiz, como é que você conheceu o Rafa? É desde criança mesmo. No bar do pai dele, em Ivatuba, bar do seu Ambrosio. Eu ia comprar doces lá, né? Que na época era criança, não ia comprar doce. E às vezes ele estava lá e conheço os amigos dele, que sempre estavam por ali, né? Agora vem cá, você depois- revelou uma coisa importante aqui pra nós. Ah, Que o Rafa era um goleiraço. Fala pra mim sobre essa história. exatamente. Domingo de manhã, eu ia numa cancha que era, ele sabe bem, atrás da venda do Saul, Dandolini, e era cercado em cordas lá, era de terra, e era o melhor goleiro que tinha na cidade. Se ele tivesse uns 25, 30 hoje, não tinha pra ninguém.
Mas falou que chegou a ser goleiro do Banco Nacional. Banco Nacional. Ele era o cara. Banco Nacional. E você contou também uma história que aí vida vai, vida vem, e você encontra o Rafa aqui em Maringá depois de alguns Na anos. rodoviária. Na rodoviária. Na rodoviária. Por um acaso eu ia pegar um ônibus para Ivatuba e aí com fome e tal eu resolvi olhar lá, mas pastel aqui e tal, coisa ali. Mas não era bem o que eu queria. Todo mundo falava mal de pastel de rodoviário, né? Que era só para dar dor de barriga. Aí eu andando, achei um bar e era do Rafa, rapaz. O Rafa tava lá, só que ele momentaneamente, por causa do movimento, ele nem me conheceu. Aí eu pedi, né? Era fígado acebolado. Aí comi o fígado acebolado, uma coca e fui embora. Voltei outras vezes lá, mais uma vez, aí depois eu fui encontrar ele na Avenida Pedro Táxi, já era em frente a Sanepar. Já era o bar do Rafa. Era o bar do Rafa e tal. Era 2 portinhas só, era pequeno, né, o estabelecimento. E até então nunca tinha tomado mocotó. E ali ele me ofereceu, ele falou, quer um mocotó? Eu falei, rapaz, eu nunca tomei isso aí, Rafa, não sei se... Ele falou, não, eu vou ensinar você a tomar mocotó. Ele foi lá e fez um caldo de mocotó, colocou a farinha, a pimenta e falou, experimenta. Nunca mais parei. Não teve jeito. Obrigado, Luiz. Valeu. Nada, que é isso. Que história, não é mesmo? Tudo começou lá na década de 1980 e hoje a gente está aqui resgatando essas tradições, essas memórias que marcam a vida de muitas pessoas e certamente ainda marcarão a vida de outras pessoas. E lembrando que a websérie Botecos Históricos não acabou. Se você quiser receber as notificações dos próximos episódios, curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E fique atento, porque você já sabe, a história em tudo que vemos. Até a próxima!